Tudo bom? Vamos falar de argumentação lógica e vamos usar a tabela de verdade para verificar se essa argumentação é válida ou não. Primeiro aqui temos um exemplo. Ó. P1 é uma premissa, se chove, então fica nublado. E P2 é uma segunda premissa, choveu. Que conclusão nós vamos ter a partir dessas premissas? Que se chove, então fica nublado. Se choveu, está nublado. Podemos, inclusive, escrever no formato de conectivos lógicos. Chamando P de chove e Q fica nublado, nós teríamos o seguinte. A primeira premissa seria condicional. Se P, então Q. Já que eu vou ter aqui, ó, se chove, então fica nublado. A segunda premissa é o P. Já que choveu é P. E a conclusão está nublado. Então, olha aqui a conclusão Q. Vamos discutir, então, melhor o que é um argumento lógico. Então, sejam as premissas P1, P2, Pn e Q proposições quaisquer. Chama-se argumento toda afirmação de que, dada uma sequência finita de premissas, de preposições, tem como consequência ou acarreta uma proposição final que as proposições P1, P2, Pn são as premissas do argumento lógico e Q é a conclusão. Então, nós podemos usar essa simbologia aqui, a notação, para indicar, né, essa argumentação lógica. P1, P2, Pn acarreta Q decorre dessas premissas. Aqui tem formas aqui da gente ler essa argumentação lógica. Bom, então, vamos verificar, né, já que a gente pode ter um conjunto de premissas, né, que é um argumento. Esse argumento é válido se somente se a conclusão é verdadeira todas as vezes que as premissas P1, P2 e Pn são verdadeiras. Aí nós temos o seguinte teorema, importantíssimo para a gente usar a tabela da verdade, que é o que? Esse argumento, né, é válido, esse argumento é válido, se somente se a condicional. Então, as premissas vão ser conectadas através do i. E vai haver um condicional, que deve ser tautológico, ou seja, você vai ter uma inferência. Você vai ter uma implicação. No caso, você vai poder trocar do condicional para a implicação. Observe, então, que usaremos o condicional para verificar a validade de argumentos. Todo argumento da forma P1, P2, Pn, que acarreta aqui, possui a condicional associada a ela. Então, a gente pode usar, por exemplo, esse exemplo aqui. Ó. Se João for historiador, então fez faculdade de História. João não é historiador, logo não fez História. Como é que a gente pode escrever aqui? A premissa 1 é uma condicional, né? Se você observar, nós temos aqui, se for historiador, como a proposição P. E que fez faculdade é o nosso proposição Q. João não é historiador, ou seja, não P. Olha aqui. Então, que conclusão ele chegou? Que não fez história, ou seja, não Q. Aí nós podemos colocar os conectivos, o I, e ligar as duas premissas e colocar a condicional para fechar a conclusão. E a gente pode fazer uma tabela verdade, que deve dar tautológica, ó. No final, teria que ser tudo verdadeiro. Entretanto, não é o caso dessa, temos um falso aqui. Então, nesse caso, não é válido a argumentação. Negando, né? Uma das premissas é uma negação, e, no caso, não é possível concluir que essa conclusão, que ele não fez história. Isso nós verificamos na tabela verdade. Chegamos aqui, ó, não é uma tautologia, então não vou poder trocar esse sinal aqui, ó,
de condicional por um sinal de implicação, né? Bom, vamos ver um exemplo. E a gente começou a aula, né? Nós já sabemos aí as premissas, já colocamos na simbologia lógica, falta colocar a tabela verdade. Então vamos fazer juntos essa. Por exemplo, temos aqui que ligar esses conectivos, né? Como está aqui, ó. Condicional e P, isso vai ter uma condicional Q. Então, está aqui a primeira condicional, aqui a gente vai colocar aqui os valores dela. Vocês sabem que ela só é falsa quando tem V e F. Agora eu vou pegar essa condicional, P, esse P aqui, então, Q, e fazer conectivo I. No I, se tiver um falso, já é falso. Então, coloco falso aqui, já porque tem esse falso. Aqui nessa primeira deu verdadeiro, mas tem um falso aqui no P, ó. Já vai ser falso, já vai ser falso. Agora só falta fazer o condicional com o Q. Então, o condicional só é falso se houver o verdadeiro e na sequência o falso. Aqui nós vamos olhar aqui essa tabela, né? Esse aqui é o primeiro, né? A gente vai analisar aqui, ó. E vou olhar para o Q, lá na segunda coluna, né? Vamos olhar aqui o Q. Então, a gente olha aqui, verdadeiro, iniciando a condicional, terminando com verdadeiro. Então, é verdadeiro. Começou com falso, a condicional, ela é verdadeiro. Nem precisa olhar lá, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, fica verificado, pela tabela verdade, que é um argumento válido. Esse argumento aí é válido. Já que nós temos uma tabela tautológica. Então, aqui onde tem o condicional, posso colocar por um implica, ok? Para fechar, nós temos esse aqui. Vamos trabalhar aqui rapidamente, né? Se eu fosse cantora, vai ser a premissa P. Eu sou famosa, a premissa Q. Não sou cantora, não P. E a conclusão é não Q. Muito semelhante àquele exemplo que nós mostramos. Há uma negação da segunda premissa. Vamos colocar aqui, então, rapidamente. Aqui já está a tabela com as negações. E a gente sabe que vai ser exatamente essa aqui, a sentença com os símbolos lógicos. Aqui nós já sabemos que é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, que é o condicional. Esse condicional com não P, né? Só vai ser... Tem o I. O I, qualquer falso é falso. Então, aqui já sei que é falso. Essa primeira coluna dá verdadeiro. Essa última aqui deu falso, falso. Já que o P é falso, ele já assume falso. Agora eu vou verificar o seguinte, essa parte toda aqui com o condicional não que. Não que está aqui, vou destacar. Então, verdadeiro no início, condicional verdadeiro, e o falso no final. Então, no caso, vai ser falso logo aqui. Esse falso aqui gera o quê? Começando com falso aqui no condicional, ele pode ser verdadeiro, não tem problema. O que acontece? Olha aqui, um falso. Então, esse argumento é não válido. Não válido esse argumento. Algumas considerações é que o argumento não válido é chamado de sofisma. E falácia é todo raciocínio aparentemente válido, esses exemplos que a gente colocou, são falácias, parecem válidos, mas na realidade vocês estão cometendo um erro, um engano. Nossas considerações finais. Até a próxima.